Fala pessoal, vamos continuar com as nossas dicas aqui da parte de atualidades para o concurso da PM Bahia. Eu falei ainda agora sobre a guerra comercial e agora nós vamos falar um pouco sobre a questão da crise na Venezuela relacionado ao governo do Nicolás Maduro, tá bom? Nicolás Maduro que teve a sua reeleição em 2019, onde houve uma grande repercussão devido ao seu opositor, que é o Juan Guaidó, né, ou Juan Guaidó, como queiram chamar. É interessante você dar uma olhada aqui, ó, e você gravar este nome, né, Juan Guaidó. Por quê? Porque ele pode cair na tua prova. A Banco BFC pode simplesmente chegar para você e perguntar qual era o líder político opositor ao governo do Nicolás Maduro, eleito com apoio dos militares venezuelanos, da Rússia e da China. Outra coisa importantíssima, os países que estavam ou que eram, né, no caso são ainda na verdade, são países apoiadores do governo do atual chefe de Estado, Nicolás Maduro. Então você já tem em mente que são dois os principais países, a Rússia e a China, duas grandes potências orientais, né? Mas, professor, a Rússia não fica na Europa? Não, a Rússia é um país que apresenta uma base euroasiática, tá? Porque apresenta-se em uma área entre dois continentes. Então, muito cuidado. Duas informações importantíssimas aqui. O político opositor de extrema direita, que é o Juan Guaidó, ou Juan Guaidó, como queiram chamar, não vou chamar Guaidó, né, como muitos chamam por aí, e os países que fazem aí apoio, que oferecem apoio ao Nicolás Maduro lá na Venezuela, ok? Não esquecendo do governo de Hugo Chávez, presidente da Venezuela por 14 anos, desde 1999 até o ano de 2013, tá bom? Então essa é uma informação valiosíssima que você tem que gravar para a tua prova, principalmente os países que apresentam aí um apoio ao governo venezuelano. Beleza, pessoal? Então, só para a gente ter uma ideia de como esse conteúdo ele pode cair na tua prova, ok? Vamos falar um pouco sobre o governo de Hugo Chávez e aí nós passamos para outras características relacionadas à Venezuela, tá bom? Vamos lá? Olha só, com o aumento do preço do petróleo no início da década de 2000 e com o dinheiro arrecadado, Hugo Chávez criou as missões bolivarianas, ou apenas missões, visando melhorar a prestação de serviços públicos para a população. As missões implicavam a construção de milhares de clínicas médicas para os pobres e a expansão de alimentos e subsídios de habitação. Em 2010, um relatório da OEA indicou melhorias no analfabetismo, na pobreza e na saúde. As obras sociais iniciadas pelo governo Chávez dependiam do petróleo, a chave da economia venezuelana. Dá só uma olhada nisso daqui, pessoal. Olha só para você ter ideia. Não esquece, até hoje o petróleo é a principal base da economia da Venezuela. Tá? Vou até colocar aqui, ó. Principal base econômica, tá? Se cair algo relacionado a essa temática, principal base econômica da Venezuela. Então, muito cuidado. Exatamente isso. Quando você fala sobre Venezuela e quando você fala relacionado ao petróleo, a Venezuela é um dos principais países que mais exportam petróleo e que mais extraem petróleo. Dá uma olhada na crise agora para você entender bem o que é que está acontecendo. No dia 20 de maio de 2018, Nicolás Maduro foi eleito para o mandato de 6 anos. A eleição
foi bastante contestada por opositores de Maduro e por parte da comunidade internacional, que afirmaram não reconhecer o resultado. Aqui foi o primeiro estopim da crise. A crise foi, no caso, a primeira característica da crise foi exatamente o não reconhecimento. Primeiro fator que terminou por desencadear essa grande crise. A eleição teve número recorde de abstenções. Grande parte da oposição boicotou o pleito, uma vez que o governo de Maduro impediu a participação dos seus principais opositores. Então aqui vem o segundo fator, que é exatamente a manipulação de resultados. Com isso, Maduro foi reeleito, apesar do seu governo registrar 75% da rejeição com a população local, ou seja, terceiro fator. O primeiro fator foi exatamente a reeleição. No caso aqui, nós vamos ter a contestação de opositores. O segundo fator vai ser exatamente as abstenções e a questão da participação dos opositores. E o terceiro fator é exatamente o quantitativo da população contra o governo do Nicolás Maduro, tá certo? E aí nós vamos para a crise. O que é que vai acontecer? Professor, na prova, o que é que pode cair relacionado à crise? Vamos dar uma olhada, ó. É uma crise socioeconômica e uma crise política, que a Venezuela tem sofrido desde o governo de Hugo Chávez, adentrando o atual governo do Nicolás Maduro. É a pior crise da história da Venezuela. Durante 2016, a inflação foi de 800% e a economia contraiu-se 18,6%. Em uma pesquisa indicou cerca de 75% da população tinha perdido média de pelo menos 8,7 quilos por falta de alimentação adequada. A taxa de homicídios cresceu, a crise foi o resultado de políticas populistas por parte da Revolução Bolivariana do governo de Hugo Chávez. A crise também intensificou, olha só, a crise se intensificou no governo de Maduro pela queda do preço do petróleo que começou em 2015. A corrupção, a escassez de produtos básicos, o fechamento de empresas, a deteriorização da produtividade e a competitividade são algumas das consequências da crise. Então vamos lá, vamos colocar isso daqui. Dá uma atenção, coloca um importante nisso daqui, porque são exatamente as consequências da crise no governo de Hugo Chávez, tá certo? De acordo com um estudo publicado em 2018 por 3 universidades venezuelanas, quase 90% dos venezuelanos agora vivem em estado de pobreza, ok? Então é algo que nós devemos entender aí, é algo que nós devemos estar atentos relacionados a essa base da crise na Venezuela, ok? Então, olha só, vamos falar agora sobre a questão dos refugiados, mas antes, a questão dos refugiados aqui, Colômbia, seguido do Brasil, são os países que mais recebem imigrantes venezuelanos. Então fica essa primeira parte aqui para vocês entenderem quais foram qual foi o processo, quais foram as características que fizeram com que a Venezuela viesse a passar por crise humanitária, viesse a ter aí uma disputa política relacionada a o governo de Hugo Chávez e o opositor Juan Guaidó. Então isso pode cair na tua prova, os principais países que estão apoiando o governo do Nicolás Maduro, que é a Rússia e a China, e também as consequências relacionadas aí à crise humanitária no território venezuelano, ok? Ficamos por aqui, até a próxima, um grande abraço, Deus abençoe você.